Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai nos assistir a gravação depois. Sejam bem-vindos à Escola do Varejo 2021. Eu me chamo Júnior Medeiros, da agência Centene. Nós estamos aqui no nosso curso Técnicas de Vendas, hoje falando sobre a quarta etapa de um processo de vendas. Nós já vimos sobre o planejamento, a prospecção. A última aula, a terceira, foi sobre abordagem e hoje vamos falar sobre levantamento das necessidades. Bem, o levantamento das necessidades é a fase em que o vendedor ele vai fazer perguntas para entender melhor como ajudar o cliente. É o que nós vamos chamar de a venda consultiva. Só lembrando que, como se trata de um processo, em termos didáticos, nós vimos a importância de haver um planejamento, uma preparação, e quando você for abordar, temos que chegar aqui ou a um prospect ou a um cliente. Só relembrando os conceitos que nós usamos aqui na agência Centene. Prospect é aquele potencial cliente. Só que você vai, na abordagem, de muitas vezes, vai visitar 10 pessoas e a metade ou 20%, duas pessoas vão se interessar. Então, o prospect ele tem que se transformar em um lead. Mas o objetivo é você comprar, é fazer com que esse lead se torne um shopper, alguém que comprou a primeira vez. E para nós, ele só vai se tornar cliente quando comprar de novo a você. Isso vai depender do produto ou do serviço que você vende. Mas, na metodologia que estamos falando, não é porque alguém comprou uma vez e nunca mais comprou que ele é um cliente seu. Não, ele é um shopper. É importante, sim, faz parte das vendas, mas o nosso alvo é fazer do shopper um cliente. E vimos também na aula 3 que muitas vezes aqui é uma maratona para chegar até o shopper, dependendo do que você vende. Principalmente quanto mais valor, mais caro for o seu produto, for o seu serviço. E quanto mais dificuldade esse shopper, o comprador, aquele que tem o papel de decidir sobre as compras, quanto mais dificuldade se tiver para acessá-lo, tem que ter uma constância, uma persistência. Tem que, muitas vezes, ultrapassar obstáculos de secretários, de assistentes, mas quando chegar nessa pessoa, que é um potencial shopper, você tem que abordá-lo de forma correta, foi a essência do que falamos ontem. Mesmo sendo cliente seu, alguém que já lhe conhece, que já tem uma relação, nós também devemos fazer uma boa abordagem para com ele. E aí nós falamos sobre a importância do rapport. Relembrando, o rapport é uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia, de empatia com alguém. Na abordagem, quer seja de um shopper, potencial shopper, um prospect que você está contatando, alguém que se interessou, um lead, você tem que criar essa sintonia com ele. Mesmo sendo um cliente que você já conhece, que já tem uma relação, é importante haver uma sintonia, um encaixamento de comunicação. E o vendedor precisa entender que faz parte do trabalho dele isso. Então, na aula 3, ou seja, a aula passada, nós falamos sobre os componentes comportamentais do rapport. Na abordagem, você tem que, primeiramente, ter a atenção do cliente. Se você fala, mas o cliente está em outro lugar, não está olhando para você, tem que ter cuidado. A tendência é você perder aqui. Mas quando você conquista a atenção do cliente, opa, a primeira etapa da abordagem foi feita. Depois, faça uma positividade na conversa. Vendas é alegria. Vendedor tem que ter esse caráter de positividade. E antes, muitas vezes, de já chegar empurrando os produtos, ele tenta criar um ambiente de positividade
principalmente com o cliente que já é amigo dele. Quando é alguém que ele não conhece, um prospect, tem que tentar criar isso. Por quê? Quando você tem a atenção do cliente, quando o cliente se desarma para lhe ouvir, aí você entra na fase que nós chamamos da coordenação da conversa. É preciso que você coordene a conversa. É um tempo, isso aqui vai variar de cliente para cliente. Às vezes, com o mesmo cliente, demorou um tempo para ele entrar em sintonia com você. Mas muitas vezes, assim que chega, ele já vai pegando a sintonia. Então, nessa hora que você sente esse momento do rapport, aí você começa a coordenar a sua venda. Estamos aqui falando de uma estratégia para você vender, e a comunicação é fundamental. Então, sobre isso que nós vamos falar, a coordenação, ela vai envolver as outras etapas aqui do processo de vendas. Você tem que coordenar a conversa aqui, o levantamento da necessidade dos clientes, depois você vai fazer uma proposta de valor para ele, com os seus produtos e serviços. Muitas vezes ele vai querer negociar, mas você vai ficar coordenando a conversa. E isso envolve muito a sua noção de tempo. Porque uma coisa é o tempo que você gasta com um shopper, um cliente. Eu vou usar a expressão ouro, prata, bronze. Isso tem a ver com o poder de compra com você. O cliente ouro, aquele que o próprio nome diz, é um cara que, puxa, se ele comprar, compra bem. Eu preciso usar muito bem essa técnica aqui. Muitas vezes é um cliente pequeno, mas quer conversar demais. Eu não posso, a coordenação é minha. Eu tenho que coordenar minha conversa, é meu tempo, que já vai ferir na aula 1 e 2, o meu planejamento do dia. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Espero que você entenda, então, sobre abordei o cliente, já fiz o rapport com ele, ele já está interessado, já estou coordenando a conversa. Antes de empurrar o produto para ele, conheça as necessidades do cliente, porque a partir daí você vai ver que a venda vai fluir. Demonstre atenção quando o cliente estiver expondo seus problemas e não interrompa tentando oferecer logo soluções imediatas. É momento de ouvir. Quando você interrompe o cliente, já está querendo empurrar seus produtos, isso desvaloriza as colocações dele e pode lhe transmitir uma certa arrogância. Isso não é bom em vendas, principalmente se for um cliente ouro, né? Ou um prospect ouro. Então, o primeiro passo, ouvir. Temos 2 ouvidos, uma boca, mas claro, a coordenação da conversa é sua. Às vezes o cliente quer conversar demais, perder muito tempo, e você tem que ter cuidado com isso, até mesmo, dependendo do cliente, se não for tão estratégico, explicar para ele que você, eu estou vendo que o senhor não está, né, tá muito ocupado, vamos marcar no outro dia qual o melhor horário, mas é importante você estar na coordenação. Aí sim, quando o cliente estiver conversando, eu gosto muito dessa frase, produtividade e memória são 2 fatores que você tem que se preocupar, porque a nossa memória, ela pode ser ajudada quando nós anotamos as coisas. Aí você deixa ali e usa a sua mente, o seu cérebro para pensar, né, o cérebro ele é um músculo, então vamos usá-lo para a criatividade, para argumentar. Então, que tal você ter sempre em mãos um bloco de anotações, uma agenda para anotar os principais problemas ou desejos do seu cliente? Isso, claro, quando eu falo bloco, pode ser digital, tá? Pode ser algum aplicativo, ou a 1900 e agenda. É importante você anotar. Com essa atitude, você demonstra atenção e valoriza as colocações do cliente, ele vai vendo isso. E lembre-se, a cabeça não resiste a tudo, o papel sim. Daqui a uma próxima visita, um mês, uma semana, você já tem ali, na medicina, os médicos chamam o prontuário, né, do paciente. Nas vendas, nós temos o nosso banco de registro da visita. É importante isso, anote. Anote como foi aquela visita, o que aconteceu, porque você tem toda uma agenda do dia, da semana, do mês a percorrer.
Bom, é importante saber formular perguntas inteligentes para descobrir a necessidade do cliente. Seria também interessante você procurar com antecedência, fazer algumas perguntas-chave para o cliente, para o negócio dele. Isso vai ajudá-lo a se abrir mais sobre as necessidades, os desejos, e vai dar para você alguns insights sobre como eu posso fazer vendas aqui. Isso envolve itens, né? Você pesquisa o mercado, pesquisa o cliente, olha que ele está em crescimento, olha até mesmo o estoque dele, enfim, isso é importante. Fazer uma análise, o que esse cara está precisando, aí a venda, ela acontece. É o que a gente vai começar a falar aqui sobre venda consultiva. Cria um banco de dados personalizado de cada cliente. Ao conversar com ele, após essa conversa, e ter anotado todas as informações, registre isso em algum campo. É o que eu vou chamar de banco de dados. Coloque essas informações pertinentes daquele momento em um local, porque isso pode ter dois momentos. A venda pode acontecer agora, e quando você registra daqui a um ano, aquela experiência pode servir para o mesmo cliente ou para outro cliente, ou então, puxa, esse cliente estava interessado no produto. Algum detalhe aconteceu lá na negociação, que a gente vai ver, mas é importante você ter seu banco de dados, principalmente das vitórias, das vendas. Claro que o erro também serve. Cara, o que aconteceu que eu não vendi? Isso é uma dica muito importante das técnicas de venda. Eu vou falar aqui um histórico, acho que vai ajudar muito você sobre a importância que na técnica do rapport, de você coordenar conversas, não é porque você está coordenando a conversa, você tem que ser ansioso, já querer empurrar os produtos. Você escuta o cliente primeiro. Espero que essa história aqui lhe ajude, tá? Certo dia, um cliente entrou numa loja de sapatos e um vendedor todo animado perguntou se poderia ajudá-lo. Pois não, respondeu o cliente. Preciso de um tênis de corrida. Mais animado ainda, o vendedor pediu ao cliente para acompanhá-lo até uma parede cheia de tênis de exposição, pegou o modelo mais caro e disse: Este é o tênis que o senhor precisa. Ele olhou, o cliente era uma pessoa que estava muito bem vestida, e aí o vendedor rapidamente olhou para o cliente, deve ter pensado: esse cara aqui tem dinheiro, eu vou logo ali. Mostrou o modelo mais caro. E foi logo dizendo: Este é o tênis que o senhor precisa. O cliente viu que na parede estava escrito lançamento e do lado um preço bem elevado. Desta forma, o cliente respondeu: o tênis parece realmente bom, mas achei meio caro. O vendedor: caro nada. Olha que tecnologia fantástica que ele tem, com molas de tungstênio, absorção de alto impacto. Isso é coisa da NASA. Cliente: mas é caro. Vendedor: caro nada. Olha que tecnologia fantástica que ele tem. É o mais avançado lançamento deste ano. Tem conexão com Bluetooth, GPS, smartphone, só falta correr sozinho. De repente, o cliente começou a fazer algumas perguntas ao vendedor. Moço, você saberia dizer se ao fazer as minhas corridas, se corro uma longa distância, tipo maratona, ou se corro um trajeto curto com uma velocidade mais intensa? O vendedor olhou para ele e fez: não, isso aí eu não sei, respondeu o senhor não. Deixa eu fazer outra pergunta, disse o cliente. Você também sabe dizer se corro numa academia, numa esteira, ou se eu corro num parque, se eu corro num local que tem grama, ou se de repente eu corro na rua, ou se eu corro no asfalto, ou até mesmo se eu gosto de correr em trilhas? Não, não sei não, respondeu o vendedor. Finalmente, ainda o cliente falando. Finalmente você saberia se corro todos os dias, 3 vezes por semana, ou só nos fins de semana? Não sei, disse o vendedor. Mas você acha que essas seriam coisas importantes para você me perguntar antes de me oferecer um tênis? O vendedor: sim, realmente é importante eu perguntar isso, sim. Então, como é que você vai logo me oferecendo o tênis sem antes saber a minha necessidade? Tem mais uma coisa. Você sabe dizer se o tênis seria para mim ou ia dar um presente para alguém? Não, não sei. Esse senhor era um palestrante de vendas.
O nome dele é Raul Candeloro, uma das referências no Brasil. E eu indico a revista Venda Mais para vocês. Ontem eu indiquei o Daniel Godry, né, os vídeos no YouTube, os livros do Instituto Dale Carnegie, ou seja, tem pessoas que estudam isso. E esse palestrante mostrou para aquele vendedor a importância de você levantar as necessidades do cliente. Identificar as necessidades dos clientes faz a diferença em vendas. O vendedor profissional conquista a atenção e confiança do cliente exatamente nessa sondagem, fazendo com que este perceba que o foco não é a venda apenas, mas principalmente ajudar o cliente a resolver um problema, a ser feliz, ajudar o cliente a ter algo que ele estava querendo. Com habilidade, um bom vendedor, ele estimula o cliente a falar de suas necessidades, seus desejos, seus problemas, bem como os motivos que o levaram a pensar que determinado produto seria a solução ideal. Aí a venda acontece de forma boa. Nós falamos que não é vender muito, é vender bem. Vender muito é para aquele vendedor que quer shopper. Ele quer vender, vender, vender. A venda boa, a venda consultiva, para aquele vendedor que diz, eu quero vender para shopper, mas eu quero fazer do shopper um cliente, pois eu quero ter a minha carteira de clientes e sempre comprando, pois ganharam a minha confiança. Então, na comunicação de venda, quem deve falar mais no começo é o cliente, ficando o vendedor com a responsabilidade de ouvir e fazer perguntas e afirmações adequadas para, quando estiver com a palavra, que ele tem que coordenar a conversa, tendo a paciência de ouvir com atenção o problema do cliente, aí ele, na hora que ele estiver com a palavra, ele vai dar uma solução. E é isso que a gente quer mostrar no próximo momento. Como levar a solução, como apresentar os seus produtos como algo de valor para com o seu cliente. Mas você tem que coordenar a conversa, porque você é um profissional liberal, você não pode perder tempo, nem gastar tempo, nem ser rápido demais na visita. Você tem que entender que a comunicação é uma ferramenta sua, quando você usa ela a seu favor, isso é muito importante. É a venda consultiva. É como consultoria. Aí eu vou falar com propriedade que eu trabalho com isso. Toda consultoria, nós fazemos diagnóstico da situação da empresa, o que é que eles têm de pontos fortes, pontos fracos, e falamos com o nosso cliente o que é que eles querem. Muitas vezes a gente percebe que não há um procedimento padrão no ponto forte e nós precavemos. Se o senhor continuar desse jeito, o que é bom hoje só dura até esse rapaz aqui ou essa moça ir embora. O senhor não tem um padrão. Vamos padronizar o que o senhor está fazendo certo. Agora, o que está aqui, que não está bom, que está fraco, vamos criar um trabalho para melhorar. E aí você vai mostrando os benefícios em resolver esses problemas, também vai mostrando quão importante é que a empresa tenha um padrão do que está dando certo. Isso é um serviço de consultoria. O trabalho de um vendedor, quando eu falo levantar a necessidade do cliente, é isso. Você abordou o cliente, criou aquele clima positivo, mas o objetivo é vender. É depois que descobriu que o cliente está precisando, você mostra os seus produtos como uma proposta de valor, tem que fechar o contrato, a venda, e aí você tem a sua carteira de cliente, e esses assuntos nós vamos abordar nos próximos encontros aqui do Técnicas de Vendas, tá bom? Aqui nós queremos encerrar a gravação de hoje, espero te ver na aula ao vivo e também no próximo momento que eu vou falar sobre como fazer essa proposta de valor.